Bom, pessoal, continuando a falar sobre o princípio de Lagrange, agora a gente vai ver como descrever esse princípio de Lagrange em situações em que eu tenho forças que são conservativas, né? Isso é bastante importante porque em física a gente usa muito essa ideia de forças conservativas, né? Ou seja, aquelas forças que a gente pode escrever a partir de um potencial, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma força Fi, F sobre a partícula I, e essa força Fi ela pode ser obtida como sendo menos o gradiente nas coordenadas da partícula I, tá? Isso que I significa, de um potencial escalar, e esse potencial escalar ele é uma função somente aí das coordenadas, tá? E do tempo, certo? Então, se a gente puder escrever essa força como sendo desse tipo, significa que essa é uma força que é conservativa. Em outras palavras, o trabalho realizado por uma força conservativa ele é independente do caminho, né? Então não importa, a gente pode associar potenciais, esses potenciais dependem da configuração final e da configuração inicial, tá? Essa notação aqui quer dizer que a gente pode escrever isso aqui como sendo menos del xi de v na direção i mais del yi de v na direção j mais del zi de v na direção k, tá? Então esse i aqui é da partícula, ou seja, da iésima partícula, tá? E esse i aqui é da direção, tá? Não confundam, por favor. Nesse sentido, a gente pode voltar, né? Lembrando que o princípio de Lagrange, ele me diz o seguinte, que, deixa eu só escrever aqui, ó, princípio de Lagrange. O princípio de Lagrange, ele está associado com uma equação da derivada, das derivadas, né, na verdade, da energia cinética, escritas em termos das coordenadas generalizadas, né, QI e QI ponto. Isso aqui igual a Q I, né? A gente pode escrever esse princípio de Lagrange em termos das coordenadas generalizadas, certo? Dos QIs, QKs aí, tá? Agora, quem que é essa força? Na verdade aqui é um QK, certo? Quem que é esse QK aí? Eu vou só mudar as variáveis aqui. QK, quem que é esse QK? Ele vai ser a soma em I, ou seja, a soma sobre todas as partículas, da força aplicada resultante sobre cada uma das partículas vezes a derivada da posição dessa partícula com relação à coordenada generalizada K, certo? Então, esse K ele varia nas coordenadas generalizadas e o I aqui ele varia no número de partículas originais do sistema, certo? Então, se a gente pegar esse QK desse jeito e associar esse QK a forças que são conservativas, que são essas forças que podem ser definidas a partir de um potencial, eu posso escrever o QK, ou seja, a força generalizada, como sendo menos a soma sobre todas as partículas da força. Então vai ser derivada do potencial com relação à partícula I mais a derivada do potencial na direção y da partícula I na direção j mais a derivada do potencial na direção k, né? Então da partícula I, nas coordenadas da partícula I na direção k. E isso escalar
essa derivada aqui que a gente sabe que vai ser del xi, del qk na direção i, mais del yi, del qk na direção j, mais del zi, del qk na direção k, tá? Aí, realizando esse produto escalar, a gente vê que essa força generalizada pode ser escrita como menos a soma em I de del V, del xi, del xi, del qk, certo? Então, os produtos mistos aqui vão ser nulos por conta do produto escalar das coordenadas, né, das direções aqui, mais del V, del yi, del qk, mais del V, del zi, del qk. Então, o que a gente nota aqui é que houve uma mudança de variável, né, em termos das coordenadas k. Então, ou seja, a gente observa que esse qk, então, pode ser escrito como menos a derivada de v com relação a qk, certo? Então, eu sei que originalmente o v é escrito em termos das coordenadas x, y, z das partículas e do seu gradiente. Agora eu posso definir, então, o qk como sendo a derivada com relação à partícula no k. Se eu volto ao princípio de Lagrange, então eu tenho o seguinte: eu tenho ddt de del t, del qk ponto, menos del qk de t igual a qk, só que o qk é menos del v, del qk, certo? Uma coisa que eu vou assumir é o seguinte: já foi dito que o v ele é uma função somente das coordenadas, né? Ele não é função das velocidades, então ele depende de R1, Rn, t, mas ele não é uma função das velocidades, certo? Então, se isso aqui é verdade, significa que a derivada de v com relação às coordenadas, ela é zero, tá? Porque ele não é uma função das coordenadas, é uma função explícita das coordenadas. Então, eu posso inserir isso aqui, por exemplo, como sendo um menos zero, del v, del qk, ponto, certo? E, na verdade, a gente, para ser até um pouco mais genérico, a gente pode até pensar que, como ele não é uma função das coordenadas, e isso aqui é zero, não muda nada se eu escrever isso aqui. Derivada de zero com relação ao tempo é o próprio zero, né? Então, isso aqui eu posso colocar menos. Na verdade, eu vou colocar aqui um mais ddt, que isso é totalmente arbitrário, del qk ponto de v, certo? Se eu organizo esses termos, por que eu faço isso? Eu posso colocar o v junto com o t que está aqui. Isso me leva à seguinte equação: ddt de del qk ponto de t menos v menos del qk de t menos v igual a zero, certo? Isso, se eu chamar essa quantidade que está entre parênteses aqui de um L, que é conhecido como a Lagrangiana,
eu tenho o seguinte, que ddt de del L, tá? Vou deixar a notação del L, del QK ponto, menos del QK de L igual a zero, onde o K, né, ele vai de 1 até o número de coordenadas generalizadas. E essa é uma forma para o princípio de Lagrange em termos dessa função, a chamada lagrangiana, né, onde a lagrangiana, L, nada mais do que energia cinética menos a energia potencial escritas em termos das coordenadas generalizadas, tá? Generalizadas. Então, esse L, né, da lagrangiana, layer, desculpa, essa lagrangiana, ela vai ser então a função dos QIs, vou colocar aqui, dos QKs, dos QK pontos e talvez do tempo, de tal forma que eu consiga obter essas funções, né? Então, eu vou ter um grupo de N equações diferenciais ordinárias, determinadas em termos dessas coordenadas generalizadas, né? E aí é possível, né, uma vez que eu tenha, né, por exemplo, eu vou ter lá QK dois pontos é igual a alguma coisa. Então, isso aqui vai ser uma equação para cada uma das coordenadas generalizadas. E aí, uma vez que eu tenho os QKs, eu posso recuperar os RIs, né, que é a posição original, o sistema de coordenadas original, mesmo porque cada vetor RI vai depender univocamente desse grupo de coordenadas. Aqui, onde esse I agora é de 1 até N maiúsculo, né, onde N maiúsculo é o número de quantidade de partículas no sistema. Então, as equações de Lagrange, elas dependem dos graus de liberdade que são independentes, né, porque elas dependem das coordenadas generalizadas. Eu não preciso, nesse caso, quando eu tenho forças conservativas, me preocupar com as forças generalizadas, porque eu posso escrever em termos da energia potencial. E aí, isso fica mais fácil porque eu estou trabalhando em termos somente de funções que são escalares, né? Tanto energia cinética quanto energia potencial. E é válido para uma escolha arbitrária de coordenadas. Desde que elas sejam coordenadas generalizadas do sistema, eu posso utilizar qualquer escolha. Certo? Então, com isso a gente tem uma ferramenta muito potente nas mãos, né? Que nos permite obter então, a dinâmica do sistema de uma maneira relativamente simples.